Imagina só, e se existisse um sistema econômico antigo que tivesse por lei um botão de reset para todas as dívidas a cada 7 anos? Parece coisa de ficção, né? Mas é um projeto de milhares de anos, pensado para combater a pobreza na sua raiz. Hoje, a gente vai mergulhar nas leis surpreendentes de justiça social que estão lá no capítulo 15 de Deuteronômio. Nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a ideia mais radical de todas, o reset de 7 anos. Depois, vamos ver como uma mentalidade de mão aberta era praticamente uma exigência. Em seguida, a gente analisa as regras que garantiam a liberdade após 6 anos e, para fechar, vamos conectar tudo isso com a oferta dos primogênitos. Então, vamos começar pelo coração desse sistema todo, o reset de 7 anos. Pensa nisso como uma lei de perdão econômico que já vinha de fábrica na sociedade. Era literalmente um botão para reiniciar as finanças das pessoas, e era obrigatório. E a chave para tudo isso era o número 7. Não era só um número, sabe? Era um ciclo. A cada 7 anos, a sociedade inteira passava por um evento que, na prática, zerava o jogo financeiro para muita gente. O nome oficial desse evento era remissão, e isso queria dizer, basicamente, o cancelamento total das dívidas. No final de cada ciclo de 7 anos, a lei obrigava os credores a perdoar tudo o que tinham emprestado. Não era um favor, não era uma escolha, era lei. Mas atenção, tinha um detalhe importante. Essa lei do perdão valia para vizinhos e irmãos, ou seja, para os membros da própria comunidade. As dívidas de estrangeiros podiam sim ser cobradas. O foco aqui era bem claro: fortalecer a união social e a estabilidade econômica dentro do grupo. E por que uma medida tão drástica? Bem, o objetivo era gigante, super ambicioso: criar uma sociedade onde a pobreza sistêmica simplesmente não existisse. A promessa era que, seguindo essas regras, a nação iria prosperar tanto que se tornaria credora de outras nações, em vez de devedora. Claro que um sistema assim não funciona só na base da regra, né? Precisava de uma mudança de mentalidade. E é aí que a gente entra no nosso segundo ponto: a ética por trás da mão aberta à pobreza. A lei ia muito além do dinheiro para falar de generosidade. O texto, muito espertamente, já antecipa um dilema bem humano. Pensa só, e se alguém precisando de ajuda pedisse um empréstimo no 6º ano, pertinho do ano do perdão? A tentação de dizer não seria enorme, certo? A lei vai direto nesse ponto. Ela adverte para ninguém ter uma palavra perversa no coração, que é basicamente aquele cálculo mental. Ah, o ano do perdão está chegando, é melhor eu não emprestar nada. O foco não é só na ação, mas na intenção, naquilo que vai no coração. Então, a ordem vem como um passo a passo. Primeiro, a parte de dentro, não endurecer o coração. Isso leva à ação de fora, abrir a mão, completamente. E termina no ato em si, emprestar o que for preciso, sem ficar fazendo continha de perda. É um chamado para uma generosidade radical. E essa ordem toda se baseia numa dose de realismo, como diz a citação, pois nunca deixará de haver pobre na terra. É justamente porque a pobreza é uma realidade constante que a generosidade vira um mandamento, não só uma opção. É a solução que o sistema oferece para essa necessidade. Tá, mas e se a dívida fosse tão grande que a única opção da pessoa fosse vender o próprio trabalho? Isso leva a gente para a terceira parte, a liberdade após 6 anos, que cuidava da servidão por dívida. E é muito importante entender que isso era diferente da escravidão perpétua. Era mais um contrato temporário para quitar uma dívida. A estrutura aqui era super clara. Se um membro da comunidade precisasse se tornar um servo, o contrato tinha prazo de validade. Eram 6 anos de serviço, mas no 7º ano, pronto. A liberdade era obrigatória e negociável. Era um direito garantido por lei. E o mais impressionante, a pessoa não era simplesmente solta de mãos abanando. O antigo mestre tinha a obrigação de dar um kit de recomeço, digamos. Tinha que fornecer com generosidade animais do rebanho, grãos da colheita, vinho. O objetivo era garantir que a pessoa tivesse como recomeçar a vida com dignidade. E a justificativa para tanta generosidade é muito poderosa, é baseada na memória coletiva. O texto diz: "E você vai se lembrar que foi servo na terra do Egito." A empatia e a justiça nascem da própria experiência de já ter sofrido opressão e de ter sido libertado. Agora, uma curiosidade. A lei previa uma exceção. A liberdade era o padrão, claro. Mas, se um servo gostasse do seu mestre, da casa, da família, e quisesse ficar, ele podia. Havia um ritual simbólico, com a orelha furada na porta, e ele se tornava um servo por vontade própria, o que mostra que a relação podia ser de muito respeito e bem-estar.
E para amarrar tudo isso, a gente chega na nossa quarta e última parte, que conecta as práticas religiosas com o sustento de toda a comunidade, a oferta dos primogênitos. As regras para os primeiros filhotes machos dos rebanhos eram especiais. Eles eram considerados sagrados. Na prática, isso significava que não podiam ser usados para trabalho ou para gerar lucro. Em vez disso, eles se tornavam o centro de uma grande refeição festiva anual, um banquete para a comunidade inteira que fortalecia os laços e dividia a fartura. E tinha também uma distinção bem prática. Um animal perfeito ia para o lugar sagrado para essa festa comunitária, mas um animal com algum defeito, que fosse manco ou cego, não era sacrificado. Só que também não era desperdiçado. Ele podia ser comido em casa como um animal qualquer, garantindo que tudo, absolutamente tudo, alimentasse o povo. Mas olha só, apesar dessas diferenças, tinha uma regra universal que não mudava nunca. O sangue do animal não podia ser consumido. De jeito nenhum. Ele devia ser derramado na terra como se fosse água. Então, quando a gente junta todas essas peças, emerge um sistema muito coeso, baseado em 3 pilares. A liberação cíclica, que impedia a dívida de virar uma armadilha para a vida toda. A generosidade radical, que exigia um coração aberto, não só um bolso aberto. E a responsabilidade comunitária, que nascia da memória e da empatia. Isso tudo nos deixa com a grande questão final. O que esse projeto econômico antigo, pensado para uma sociedade agrária, pode ensinar para a gente hoje sobre dívida, pobreza e justiça? Talvez a resposta não seja copiar as regras, mas se inspirar nos princípios. Na ideia de que a economia deve servir as pessoas, de que a generosidade é uma responsabilidade e de que ciclos de perdão podem ser a chave para uma sociedade mais justa. Fica aí a reflexão.